Glória a Deus, Jesus te abençoe nesse dia, que esse dia de hoje seja um dia marcado por bênçãos, por milagres, por maravilhas da parte do Senhor para com você, para com a sua família. Que Jesus te fortaleça, que Jesus te honre e que Jesus te capacite cada dia mais e cada vez mais. Espero que você tenha passado uma noite abençoada. Espero que o dia de ontem tenha sido abençoado na sua vida e sua família também. E vamos lá para mais um dia e vamos para mais uma devocional. Eu espero que Deus venha nos usar, que venha Deus nos capacitar, nos ajudar aqui neste momento. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que venha de uma forma gloriosa abençoar esse dia de hoje, abençoar a nossa família. Nós vamos colocar aqui alguns alvos de oração e que o Espírito de Deus ele possa nos orientar aqui em tudo, que tudo seja feito para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essa devocional, aqui essa live, que o Senhor possa nos orientar em tudo, que tudo seja feito, Deus, conforme aquilo que o Senhor quer, conforme aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor tenha total liberdade para agir, que o Senhor tenha total liberdade para fazer as coisas acontecerem conforme aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes nós fazemos planos, mas compete ao Senhor a resposta certa, a conduta certa, a maneira certa, porque quando o Senhor está na frente, as coisas fluem, as coisas acontecem, Deus. Então eu prefiro, Pai, que o Senhor esteja na frente, que o Senhor conduza, Senhor, do que eu conduzir. Então, conduza essa vida, Deus, que já está aqui e as que haverão de alguma forma ter acesso a essa devocional, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha orientar, que o Senhor venha fazer a Tua obra, Pai. Eu sei que os dias são maus, eu sei que muitas coisas ruins têm acontecido no mundo, Pai. Mas quando nós estamos com o Senhor, Pai, as coisas melhoram. Então, Deus, que o Senhor possa melhorar as coisas para essas pessoas que estão aqui participando, para essas que vão participar, que o Senhor nos oriente para que as coisas melhorem. Então, eu coloco, Pai, cada decisão que vamos tomar nesse dia, que o Senhor possa nos dar o discernimento nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor não deixe, Pai, não deixe nós tomarmos decisões erradas, não deixe, Pai, nós fazermos coisas que não glorifiquem ao Senhor nesse dia, mas que possamos fazer somente as coisas que o Senhor quer, Pai. Toma o controle, Deus, toma o controle, Pai, toma o controle das nossas vidas, toma o controle das nossas famílias, toma o controle do nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus, arranca, Pai, todo tipo de ansiedade, arranca, Pai, das nossas vidas, todo tipo de tristeza, a tristeza que não vem do Senhor, Pai, Tu arranca, e que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente, Pai, nos dê a capacidade de fazer bons negócios, de tomar boas decisões, de tomar boas resoluções também, que tudo nas nossas vidas esteja no controle do Senhor. Eu vou orar agora pela sua família e gostaria que você pensasse agora no seu cônjuge, né? Seja lá sua esposa, seu marido, seja lá seu filho, sua filha, seja lá seu pai, a sua mãe. Em nome de Jesus, começa a pensar neles agora. Nós vamos orar para que Deus venha abençoar a vida deles. Amém? Senhor Deus, toma esse cônjuge, tome esse filho, tome essa mãe, esse pai. E em nome de Jesus, Pai, que a nossa família esteja diante do Senhor, Deus. Nós desarticulamos todas as ações do mal que queira entrar na nossa família hoje. Esse dia de hoje vai ser um dia de vitórias, um dia de bênção familiar, onde há discussões, desavenças, contendas, iras, aonde as coisas muitas vezes não têm fluído bem. Meu Pai, nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, eu estou ministrando, Pai, que algo tremendo, algo
profético, algo sobrenatural, algo maravilhoso vai acontecer nas nossas famílias, Pai. Eu estou ministrando isso para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Desde já, ó Deus, eu estou desarticulando todas as ações das trevas, todas as artimanhas dos inimigos, todo o planejamento do inimigo, Pai, para os nossos familiares, eu estou desfazendo agora. Todas as obras dos cortadores, migradores, destruidores, todo espírito de ira, todo espírito de confusão, de decisões erradas, em nome de Jesus, nós estamos repreendendo. Eu repreendo agora, eu desfaço agora, eu anulo agora a opressão, a depressão, a angústia, os problemas sentimentais, Pai, que tem afligido muitas pessoas. Eu estou repreendendo agora. É pelo poder da fé, é pelo poder do nome de Jesus, é pelo poder do sangue de Jesus. Eu estou declarando agora que nenhuma força do mal, nenhuma obra do mal haverá de prosperar sobre essas famílias aqui representadas, Pai. Eu estou declarando aqui a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, venha, ó Deus, o Teu reino, o Teu governo, essa pessoa que vai começar a trabalhar agora, que vai ter um dia de trabalho hoje, que o Senhor possa tomar essa pessoa, que o Senhor possa agir na vida dessa pessoa, usar essa pessoa, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Usa essa pessoa para pregar o Evangelho, Deus, lá no trabalho dela. Usa, Senhor. Usa para ganhar aquelas pessoas que ela trabalham com ela, para Jesus, Pai. Eu estou te pedindo, Deus, venha o Teu governo, venha o Teu reino, venha o Teu favor e venha as Tuas bênçãos. Eu estou ministrando sobre a sua vida um dia de vitórias, um dia de muitas bênçãos, e que o nome do Senhor Jesus, Ele seja mais uma vez honrado e exaltado, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estiverem do seu lado, da sua família, né, dos seus companheiros de trabalho, na sua circunvizinhança, lá na sua igreja. Eu estou ministrando que esse dia vai ser um dia de vitória. Amém? Um dia de muitas vitórias. Eu estou ministrando, segure isso aí. Amém? Diga um amém a essa palavra ministrada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar um texto pequeno também. Não quero fazer essa devocional grande, extensa, não. Eu quero falar só um pouquinho e quero depois orar. Amém? Em nome de Jesus. E o texto que nós vamos falar hoje está lá em Gálatas, capítulo 5. Amém? A partir do verso 1, que diz assim, Gálatas 5:1. Amém? Se você quiser, você vai lá, pega a sua Bíblia, você já tá com você aí, provavelmente. Então, que você possa abrir. Amém? Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, aquelas pessoas ali em Gálatas, eles estavam livres, mas haviam algumas pessoas que estavam influenciando eles de uma forma negativa, e eles estavam colocando alguns preceitos na vida deles, preceitos que eles haviam sido libertos já. É mais ou menos assim, quando você era do mundo, você gostava de beber, né? Você gostava de prostituir, você gostava de falar mentira, e aí de repente Jesus veio sobre a sua vida e você se libertou de todos esses males. E aí de repente você liberto, você sarado, curado, transformado pelo poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí vêm alguns amigos, alguns conhecidos, e começa a influenciar você novamente, para você voltar a beber, para você voltar a falar mentira, para você voltar a se prostituir, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com os Gálatas. Eles já tinham sido libertos, eles eram escravos de muitos pecados, de muitas religiosidades que eles tinham, e aí, num determinado momento, algumas pessoas ali dentro daquela igreja começaram a influenciá-los novamente para fazer as coisas erradas. E Paulo, então, né? Olha para você ver. Estais, pois, firmes. Você já é liberto. Estais firmes nessa libertação, né? Com que Cristo vos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão, debaixo do pecado.
né? Não volta para trás. Não começa a fazer aquelas coisas que você fazia antes, né? Porque isso é servidão, isso é coisa ruim. Então existe uma diferença entre você ser liberto e ser libertino. Então a liberdade é diferente da libertinagem. Você quer ver uma coisa? Quando a gente transforma coisas que são permissíveis em libertinagem, quando a gente tem a liberdade de fazer coisas permissíveis e a gente transforma isso em libertinagem, isso se configura num erro gravíssimo, numa servidão, como Paulo fala. Por exemplo, você mexer na internet é bom, é gostoso. É gostoso, às vezes você não tem nada que fazer, vai lá e mexe na internet, você refrigera os seus pensamentos, pensa em algumas coisas diferentes, e isso é agradável. Mas nós não podemos transformar essa coisa agradável, essa liberdade que nós temos, em libertinagem. E como seria a libertinagem? É você não ter controle sobre o tempo, é você ficar horas e horas ali fazendo isso. Então isso é uma coisa que passa a desagradar o Espírito de Deus que habita dentro de você. Amém? Então Paulo, ele exorta dessa forma: não transforme a sua liberdade em libertinagem. Não volta a fazer aquelas coisas que você fazia, você era escravo. Não seja servidor mais do pecado. Amém? Então, uma das coisas que ele fala aqui, ele diz assim, olha, no versículo 7, Gálatas 5, 7, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então, a levada que o pessoal dos Gálatas, os Gálatas, né, estavam tendo, era uma levada de progresso, de desenvolvimento, eles estavam correndo bem. E Paulo agora chama a atenção deles e começa a falar assim, olha, vocês estavam indo tão bem, quem é que persuadiu vocês agora a entrarem nessa onda de servidão novamente? Né? Aqui ele fala assim, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então, algumas pessoas, muitas vezes, e eu falo essa palavra aqui para você, muitas vezes os demônios colocam pessoas no nosso caminho para quê? Para parar a gente, de alguma forma parar a gente. Então a gente tem que ter muito discernimento de espírito para a gente não entrar nessa onda do inimigo que quer impedir com que a obra de Deus ela seja realizada na nossa vida. Amém? Então fique bastante atento às pessoas que você vai conversar com elas, o que você vai conversar com elas hoje. Amém? Fique bastante ligado nos assuntos. Muitas vezes a gente fica querendo conquistar essa pessoa para Deus, mas as pessoas estão puxando a gente para baixo. Então a gente precisa ficar bastante atento, não que você vai desprezar as pessoas, não que você não vai conversar com as pessoas, mas a gente precisa ficar ligado. Com quem a gente está conversando, com o que a gente está conversando, se a gente está conversando muitas coisas que às vezes não agradam a Deus, ou se a gente está agradando a Deus. Fique atento, amém? Então aqui ele fala que, olha, no versículo 9, Gálatas 5, 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só. Ontem a Daliana, ela estava falando sobre isso, né? Sobre o perfume, lá em Eclesiastes 10, 1, nos fala sobre um perfume, e os perfumes eram caros na época. Aquele perfume que aquela mulher derramou em Jesus era 300 denários, denário era um dia de trabalho, 300 denários são 300 dias de trabalho, que seria hoje mais ou menos 30 mil reais, né? E aí de repente vem uma mosca, e ela falou bem na pregação, hoje os nossos perfumes são industrializados, mas na época era personalizados. Então, se uma mosca entrasse ali, ele atrapalhava todo aquele processo. Era um fermento que levedava toda aquela massa, ou seja, uma mosca que levedava todo, que estragava todo aquele perfume. E muitas vezes acontece que nós estamos bem, como os Gálatas estavam bem, e de repente o inimigo coloca alguém no nosso caminho e começa a falar coisas para a gente é mal influenciado por essas pessoas, ao invés de exercer influência sobre elas. E aí o que acontece é que nós nos estragamos, nós nos corrompemos. E aqui Paulo fala aos Gálatas, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa.
uma coisinha pequena que ela vai, como foi falado ontem na pregação da Daliana, um abismo vai chamando outro abismo, uma coisa negativa, pequena, vai se transformando, se potencializando, vai ficando uma coisa grande. Quando pensa que não, a gente não quer ir mais à igreja, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais orar. Então, querido, dá sequência às coisas boas, começa a retornar aquelas coisas boas que você fazia, começa a fazê-las novamente, aqueles propósitos, não somente os propósitos espirituais, mas os propósitos de exercícios físicos, que são importantes também, né? Às vezes você fazia, não está fazendo mais, né? Pequenos atos bons de você conversar toda manhã ali com seu cônjuge, com seu filho, que você fazia, agora já não faz mais. Então, pega algumas coisas que você parou de fazer, coisas que eram boas, e volta a fazer novamente. E certamente Deus vai se agradar de você, certo? Então, aqui nesse texto nos fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. E diz aqui, olha, no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Amém? Então, no versículo 16 aqui, olha, diz assim, olha, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você entende como que funcionam as coisas? Eles estavam correndo, e aí Paulo fala para eles assim, vocês estavam correndo bem, né? Quem que impediu vocês? Quem que falou com vocês? Quem que entrou no caminho de vocês para que vocês parassem, né? Então, retome novamente, retome. E como você vai retomar novamente? Aí ele fala, andai. Mas você não vai retomar novamente correndo. Se você está numa pegada e ali você parou, ficou um tempo parado, então o que você tem que fazer? Você tem que começar a andar novamente. E como você vai andar? Andai em espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Foi o que ele fala. Então é importante que nós venhamos retomar alguns hábitos, alguns costumes, faz um mapeamento na sua vida, o que era bom, o que era interessante que você estava fazendo e que você não está fazendo mais. Então a palavra de hoje é exatamente isso, que você retome, porque eu termino aqui dizendo, aqui um texto que está lá, passa uma página no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 9, que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, o apóstolo Paulo, ele fala com os Gálatas, não se canse de fazer o bem. Você não estava fazendo bem, você não estava indo numa levada boa, você não estava correndo bem, então você não pode parar. Começa a andar novamente em espírito, jamais você vai satisfazer os desejos da carne. E a promessa de Deus, conforme ele fala aqui, olha, a promessa de Deus é que ele vai nos abençoar, aqui no versículo 6 de Gálatas, versículo 9 de Gálatas 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, a promessa de Deus é que nós vamos colher, nós vamos ceifar é colher, nós vamos colher, nós vamos ter os benefícios. Você vai ter o benefício que é para a sua saúde, que é para o bem da sua família, que é para o bem da sua célula, da sua igreja, do seu empreendimento, da empresa que você trabalha, que é o seu bem próprio, o seu bem. Então você vai ter o bem. Mas ele fala que no finalzinho do versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, olha para você ver, a condicional, se não houvermos desfalecido. Se você que parou, você que estava correndo, que você parou, o conselho é, volte a andar e ande em espírito. E se você não desfalecer, você colherá, você receberá do benefício que Deus tem te prometido. Então talvez você desanimado, cansado, entristecido e achando que Deus não estava te escutando, você parou. Então agora é momento de você retomar novamente a pegada. Seja lá em que área Deus estiver falando com você.
que você retome novamente, que Deus vai te honrar. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos colher se nós não desfalecermos. E é essa oração que eu vou fazer aqui para a sua vida hoje, para que Deus possa vir fazer algo lindo, sabe? Nós muitas vezes carregamos uma fuligem, sabe o que é a fuligem? É como se fossem uns pozinhos, uma fuligem de derrota na nossa vida. Mas essa fuligem de derrota, ela está sendo repreendida agora pelo poder da fé. Pelo poder da fé, eu ministro que venha sobre você uma unção de conquista. Eu ministro que venha sobre a sua vida uma unção de vitória. Em nome de Jesus, toda fuligem de derrota, todo estigma, o estigma é uma marca, toda marca de derrota na sua vida, toda maldição hereditária na sua vida, todo trauma psicológico na sua vida, em nome de Jesus, eu estou agora lançando por terra. Eu estou destruindo pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno agora que saia da sua vida todo o mal, toda preguiça, toda apatia, toda inércia, todo falecimento, em nome de Jesus, todo desfalecimento. Em nome de Jesus, toda força do mal que queira vir sobre você, eu estou repreendendo. Eu estou destruindo. Eu digo para você que maldição sem causa não produz efeito. E mesmo se você tiver dado causa, eu ministro que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, que você se arrependa, que você retome novamente a sua pegada de corrida. E em nome de Jesus, Deus vai fazer com que você colha os benefícios da sua luta, do seu sacrifício. Então eu ministro sobre a sua vida, em nome de Jesus, não apenas um dia de vitória, um dia de conquista, mas um tempo de vitória, um tempo de conquista. Em nome de Jesus, aonde a confusão, aonde a morte, aonde a intriga, aonde a mentira, aonde a engano, que venha a paz, que venha a harmonia, que venha a temperança, que venha o domínio próprio, em nome de Jesus, que venha o ânimo, em nome de Jesus, volte a correr novamente, volte a correr para Deus novamente, volta a ficar firme com Deus novamente, ande em espírito e em nome de Jesus, colha dos frutos e dos benefícios que Deus tem para você. Em nome de Jesus, essa é a ministração que eu faço sobre a sua vida hoje. Eu ministro sobre a sua vida um tempo de vitória, um tempo de conquista, em nome de Jesus. E se você crê, você diga amém e amém. Amém, querido? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima sexta, um ótimo final de semana e que o Espírito de Deus seja sobre você, seja sobre sua família, seja sobre aquelas pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Seja uma luz para iluminar e um sal para salgar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se possível for, que você possa compartilhar essa devocional com alguém, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor pela sua vida.